Bom dia, boa tarde ou boa noite para o meu sétimo ano. A gente vai continuar a matéria falando sobre os vírus. Como sempre, a gente começa com uma revisão dos conteúdos anteriores que vocês viram nas últimas aulas. E nas últimas aulas vocês aprenderam as principais características dos seres vivos. A primeira delas é que todo ser vivo possui no mínimo uma célula, que é a unidade básica da vida. Os seres vivos também apresentam um ciclo vital, que nada mais é do que a capacidade de nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e finalmente morrer. Vocês viram também que os seres vivos apresentam a função da nutrição, que é a função que faz com que os seres vivos obtenham nutrientes do ambiente, e esses nutrientes vão ser utilizados para construir as suas células e as suas estruturas, do organismo, além de serem usadas também para produzir energia, a energia que esse ser vai precisar para se manter vivo. Além da nutrição, a gente tem também a respiração, que é a função pela qual esses seres vivos vão obter gases que também vão ser utilizados para a produção de energia, para a manutenção desse organismo vivo. Vocês viram também que todos os seres vivos são capazes de se reproduzir, ou seja, gerar descendentes, ter filhotes, perpetuar a sua espécie, e viram também que durante esse processo da reprodução, eles geram hereditariedade, que nada mais é do que passar adiante para os seus filhos, para os seus descendentes, características dos progenitores, dos pais, Cor dos olhos, cor da pele, cor da pelagem, tudo depende da espécie que a gente está falando. E por último, vocês viram que os seres vivos evoluem, eles sofrem um processo de evolução, ou seja, o material genético deles sofre modificações, mutações ao longo do tempo, graças também a transformações que acontecem no ambiente, e essas transformações causam algumas modificações nesses indivíduos. E muitas vezes essas transformações podem até ser responsáveis pela formação de novas espécies de seres vivos. Vocês viram também que existem seres vivos unicelulares, formados por uma única célula, e seres vivos pluricelulares, que são formados por mais de uma célula. Com isso, vocês viram que existem níveis de organização celular dos seres vivos, Eles vão de célula até a formação de um organismo mais complexo. Então, os níveis de organização dos seres vivos são a célula, que é a unidade básica, as células semelhantes, quando se agrupam para realizar funções específicas, são chamadas de tecidos. Os tecidos, quando trabalham em conjunto para realizar funções maiores, são chamadas de órgãos. Os órgãos trabalhando em conjunto para realizar grandes funções em um organismo são chamados de sistemas, e todos os sistemas juntos, trabalhando para manter esse organismo vivo, vão formar o próprio organismo. Durante essas aulas, e principalmente durante essa pandemia da Covid-19, sempre surge essa pergunta: mas e os vírus, professora? Afinal, eles são vivos ou não vivos? Existem muitos cientistas que defendem que esses seres deveriam ser considerados vivos, mas a maioria dos cientistas acredita que não existe razão para isso. Então, os vírus são micro-organismos não vivos. E por que eles são micro-organismos? Porque eles só podem ser vistos com auxílio de microscópio. Tanto o microscópio óptico, no caso o supermicroscópio óptico, como o microscópio eletrônico. Por que eles não são considerados vivos? Em primeiro lugar, porque eles não possuem célula, eles não são formados por célula, então eles são seres acelulares, seres que não são formados por célula. E outra coisa importante para não fazer com que eles sejam incluídos na categoria dos seres vivos é que os vírus eles não se reproduzem no ambiente normalmente. Para eles conseguirem se reproduzir, eles precisam estar infectando, eles precisam estar dentro de uma célula de um outro ser vivo para realizar essa função. Então, quando ele está fora de uma célula qualquer, de um ser vivo, ele fica parado, ele não faz nada, ele não se reproduz, ele não se alimenta, ele não respira. Então, essas são as principais razões para ele não ser considerado vivo. Eu montei esse quadrinho aqui para vocês, para a gente ir listando todas as características que os seres vivos têm e que os vírus não têm. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui para vocês uma imagem, com alguns tipos de vírus. Para vocês verem que muitas vezes em várias provas vocês vão ver a imagem de alguns vírus e vocês vão achar que são células, porque até lembram um pouco as células.
Mas eu falei no quadro anterior para vocês, os vírus não possuem célula, eles são acelulares. Então, vamos checar aqui as características dos seres vivos e ver quais que os vírus têm e quais que os vírus não têm. A primeira, vocês já sabem que não tem. Os vírus são acelulares, então eles não possuem célula. Eles possuem ciclo vital se eles estiverem no ambiente, fora de uma outra célula de um ser vivo? Não. Se eles estiverem fora de qualquer célula, eles não se reproduzem, eles não envelhecem e eles não morrem, né? Porque só morre quem está vivo, né? Nutrição. Os seres vivos se alimentam? Não, gente. Eles não se alimentam, tá? Eles respiram? Também não. Vivem numa boa, sem oxigênio, sem nenhum gás para produzir energia para ele. Por quê? Porque quando ele está dentro de alguma outra célula de um ser vivo, ele utiliza tudo daquela célula, inclusive a energia. Os vírus se reproduzem? No ambiente não, mas quando eles estão dentro da célula de um hospedeiro, né, quando eles estão infectando uma célula de outro ser vivo, eles conseguem se reproduzir sim. E o termo mais correto é eles conseguem se replicar, eles replicam o material genético deles formando novos vírus, tá? Então, se eles replicam o material genético dele, eles também têm hereditariedade. Aquele vírus vai produzir o material genético dele, né, formar novos vírus, e aí as características daquele vírus inicial vai passar para os outros vírusinhos que estão sendo produzidos. Então, os vírus têm hereditariedade quando estão se replicando dentro da célula de um outro ser vivo. E eles sofrem evolução? Com certeza sofrem evolução. Por quê? Porque ao longo desse processo de replicação dentro das células de outros seres vivos, né, às vezes existe alguma mutação nesse DNA que passa adiante. Então, os vírus também evoluem. Mas, no geral, olha quantas características eles têm dos seres vivos e quantas eles não têm, né? Então, faltam muitas características ainda para os seres não vivos, como os vírus, serem considerados seres vivos. E nessa aula também vocês perguntam o seguinte: professora, alguns vírus parecem uma célula. Por que então eles parecem uma célula? Como é que é a estrutura desse vírus que faz com que ele se pareça uma célula sem ser? Muito boa essa pergunta. Os vírus, assim como as células, eles possuem material genético lá dentro deles, tá? E esse material genético pode ser ou DNA ou RNA. E em volta desse material genético, a gente vai ter uma proteína que vai proteger, né, esse material genético. Essa proteína, ela vai se chamar capsídeo ou cápsula de proteína. Vai ficar sempre em volta do material genético. Preste atenção aqui nessas imagens que eu coloquei aqui do lado. Agora eu vou envolver aonde fica a cápsula de proteína de cada um desses vírus. Olha aí, ó. Todo o material genético dos dois vírus, mesmo que eles sejam diferentes, estão envolvidos por essa cápsula de proteína, né, que está protegendo o DNA. Esse vírusinho aqui de cima, ele vai ter só o capsídeo, vai ter só essa cápsula de proteína aí em volta do DNA. Já esse vírusinho aqui de baixo, além da cápsula, né, ele vai ter também um envelope protegendo ele, tá? Vocês podem ver aqui que tem tipo um círculo, que eu vou marcar aqui para vocês agora, ó. Esse círculozinho é uma membrana, tá? É uma película formada por lipídios, né, gorduras, que vai dar mais uma proteção a esse vírus. Então, esse vírus ele vai receber esse envelope por fora, ele vai ser chamado de vírus envelopado, quando tem uma proteção além do capsídeo. Então, essas são as duas possíveis estruturas dos vírus. Ou só a cápsula com o material genético no interior, ou a cápsula e o envelope, tá? O que também é importante vocês saberem sobre os vírus? Eles são parasitas, tá? Parasita é um organismo que precisa viver dentro da célula de outro organismo, dentro do corpo de outro organismo, para obter vantagens, né? Para conseguir ter uma vida melhor do que ele teria do que fora. No caso dos vírus, eles só conseguem se replicar se eles estiverem dentro da célula de outro ser vivo. Então, eles são considerados seres parasitas.
Além disso, pessoal, qualquer doença causada por vírus recebe o nome de virose. Então, é importante que vocês saibam que as viroses, sempre que vocês ouvirem, fulano está com uma virose, ele está com alguma doença que foi causada por um vírus. Lembrem-se sempre, eles não são considerados vivos, mas eles conseguem se comportar como ser vivo, se reproduzindo, né? Deixando a hereditariedade e até promovendo a evolução deles, apenas se eles estiverem dentro de um hospedeiro vivo, ou seja, apenas se eles estiverem dentro de outro ser vivo, tá? Então, os seres não vivos, como os vírus, eles só se comportam como seres vivos se eles estão dentro de uma célula, dentro de um outro ser vivo. Outra coisa muito importante, toda medicação, todos os medicamentos que ajudam a inativar ou controlar a replicação de vírus no organismo de animais e seres humanos são chamados de antivirais, tá? Eu falo isso porque vocês confundem com antibióticos, com antifúngicos, então é importante saber a diferença. Um antiviral é um medicamento, é uma medicação que vai ajudar a inibir a replicação dos vírus em animais ou em seres humanos. Outra coisa muito importante é que vocês conheçam várias doenças causadas por vírus, ou seja, que vocês conheçam as principais viroses, que com certeza vocês já ouviram falar em todas que eu vou colocar aqui. Primeiras delas, sarampo, catapora, rubéola, cachumba, poliomielite, raiva, todas essas doenças são viroses, são causadas por vírus. Além delas, a gente tem as hepatites A, B e C, a gente tem a AIDS, a gente tem a herpes, o HPV, a própria Covid-19, né, que a gente está enfrentando essa pandemia, a gripe, o resfriado comum. E a gente tem também a febre amarela, a dengue, a zika, a chikungunya. E essas últimas aqui são viroses transmitidas por mosquito, tá? Então, existem diversas viroses que são transmitidas de diversas formas e a gente vai ver aos poucos qual é a diferença entre elas. E algumas dessas viroses, elas possuem vacinas, ou seja, elas possuem essa forma de prevenção, né? Essa imunização. Todas as viroses que eu coloquei nesse quadro, que estão escritas em amarelo, possuem vacina. Então, a vacinação é muito importante para quê? Para prevenir a população de contrair essas doenças. Então, sarampo, catapora, rubéola, cachumba, poliomielite, raiva, hepatite A e B, HPV, gripe, febre amarela, todas essas possuem vacinas, tá? Sobre a Covid-19, hoje, né, dia 13 de outubro, ainda não temos nenhuma vacina no mercado, mas o mundo inteiro está trabalhando para isso. Mas ainda não existe, tá? A gente ainda precisa se cuidar um pouquinho para a gente diminuir a disseminação dessa doença. Chegamos ao final de mais uma aula e, como sempre, a gente tem os exercícios. Façam com atenção, eu recebo em tempo real assim que vocês acabam. E até a próxima aula. Dúvidas, vocês já sabem onde me encontrar. Tem comentários no YouTube, e-mail, WhatsApp, Instagram e Facebook, tá? Até a próxima aula.